sobre a Brit Hadashah. O que quer dizer isso, Claudemir Nunes? É que você vai saber a partir de agora. Curta e compartilhe. Brit Hadashah. Para nós é mais conhecido como o Novo Testamento, ok? O Novo Testamento. Por que o Novo Testamento? Porque faz uma referência a Jesus, que fez um Novo Testamento conosco, que faz o quê? Nos lembrar como é conhecido o Antigo Testamento, que nós já tratamos nos programas anteriores. Procure olhar os 3 programas anteriores que nós linkamos a este programa, que você vai ver ali, falamos da Torá, falamos da Taná, e aí tratamos dentro destes assuntos os livros e enfim, tudo aquilo que nós falamos. E agora, a Brit Hadashah é uma referência à Nova Aliança, que é isso que quer dizer no hebraico. Brit Hadashah quer dizer Nova Aliança, ok? Então, só para contextualizar, Novo Testamento, porque se tem na cabeça Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. Brit Hadashah, porque se tem em mente o que? A aliança que se tinha antes, ok? Ou a primeira aliança, porque o judeu não fala a velha aliança, o judeu fala a primeira aliança. O judeu que crê no Messias, ele fala a primeira aliança. Então agora a nova aliança, porque a primeira aliança veio ali com Moisés, Deus se revelou no Monte Sinai, deu as tábuas da lei, enfim, tem todo um contexto ali, os 613 mandamentos para os judeus. Então a primeira aliança. Agora então a nova aliança, a Brit Hadashah. É interessante que no hebraico tem algumas palavras que dizem respeito à aliança. Uma delas era a aliança entre 2 partes, em que uma pessoa ela tinha que cumprir com a sua parte e a outra tinha que cumprir também com a sua parte, ok? Então eles partiam ali um animal em partes e a pessoa que não cumprisse com a sua parte deveria sofrer as consequências como aquele animal que foi partido, ok? Então agora no Novo Testamento, na Brit Hadashah aqui, como nós estamos falando, é uma referência também a isso, a 2 pessoas fazendo uma aliança. Vamos pegar nesse caso uma maior, de muita autoridade, e a outra menor, ok? Então vamos pegar aqui o Senhor Jesus, aqui enviado por Deus. Então Deus através de Jesus, Deus que é a maior autoridade através de Jesus, através do Messias, através de Yeshua, que é o nome hebraico, Jesus, na realidade no hebraico é Yeshua, fazendo a aliança com o homem. Só que tem um detalhe nessa aliança. Deus, ele através de Jesus, dá garantia que você, a partir do momento que entra nessa nova aliança com ele, você pode cumprir a sua parte. Espera aí. Claudemir, o que você quer dizer?
que a aliança que o Senhor Jesus fez comigo, fez com a humanidade, isso, todos aqueles que entrarem nesta aliança, que o receberem como Senhor e Salvador, Jesus está garantindo que cada um que entrar nessa nova aliança vai cumprir com a sua parte? Sim. O que mais nós queremos? Ele fez uma aliança na qual ele dá garantias que nós podemos cumprir com a nossa parte. Que amor é esse? Que amor é esse? Ele conhecendo nós, conhecendo a humanidade, como a humanidade é. E aí vai uma deixa aqui ainda. Quando Deus criou o homem no 6º dia, você vai ver que nos outros dias, a Bíblia é muito clara. Diz tudo quanto Deus havia feito era bom. Mas é interessante, quando ele criou o homem, ele não disse que foi bom e nem disse que foi mal. Por quê? Porque quem escolhe é o próprio homem. É você que escolhe se você vai ser bom ou se você vai ser mal. A escolha é sua, ok? Então o Senhor Jesus, ele conhece o homem. Sabe como tem essa luta dentro dele, né? Do bem e o mal. Porque antes do homem pecar, antes do homem se afastar de Deus, quando ali a serpente no jardim do Éden enganou a mulher, e ali no caso era inimigo das nossas almas usando a serpente, quando isso aconteceu, o que nós podemos aprender e entender o que houve ali? A árvore do conhecimento do bem e do mal estava fora do homem. Quando ele come, ele traz para dentro dele. Quando uma pessoa come um alimento, o que acontece? Vamos dizer, uma fruta. Aquilo passa a fazer parte do organismo dela, vai para o sangue dela, começa a fazer parte dela. O que aconteceu? O homem, quando trouxe para dentro de si o conhecimento do bem e do mal, agora ele tem essa luta dentro dele. Antes não. Antes estava externo. Ele tinha o potencial de pecar, mas não tinha pecado. Hoje, ele trouxe para dentro de si, infelizmente, o pecado. Então existe sim, dentro do homem, essa luta do bem contra o mal. Mas mesmo assim, é o homem quem escolhe se ele vai ser bom ou se ele vai ser mal. Como Adão caiu, consequentemente as pessoas, a partir do momento que adquirem o conhecimento do bem e do mal também, se tornam pecadores. O que acontece nesse caso? As pessoas precisam de um Salvador. Ok? É lógico que se a gente for aprofundar, esse assunto é muito extenso mesmo. Por quê? Os judeus dizem, o homem peca porque é pecador? É isso? Ou é pecador porque peca? E aí? Na realidade, os judeus dizem assim, o homem é pecador porque peca. E os cristãos dizem, o homem peca porque é um pecador. E aí? O que é afinal de contas? Como que fica essa situação? Se nós formos olhar, Jesus ele não atribuiu o pecado a uma criança. Ele falou para que nós adultos fôssemos como uma criança, porque dos tais é o reino dos céus. Então ali ele já justificou as crianças. Ok? Então o que nós aprendemos aí? Que uma criança, ela não peca. Ou você vai me dizer que uma criança de 1 ano peca? Uma criança de 2 anos peca? Ela não peca. Jesus disse, dos tais são o reino de Deus. Ou seja, a criança, enquanto ela está na fase ali da sua inocência, certo? Mas o homem se torna pecador a partir do momento que ele toma consciência das coisas, começa a entender, a compreender o bem e o mal.
Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque tem a ver com a Brit Hadashah, a nova aliança. Então essa nova aliança que o Senhor fez é justamente para o homem que tem consciência do bem, do mal, tem consciência de que ele é um pecador, porque ele peca, tem consciência de que ele precisa não de um Salvador, mas precisa do Salvador. Porque às vezes nós vemos por aí muitos se levantando como salvadores, em seitas, em religiões, em tantos lugares nós vemos pessoas, né? Até mesmo, conforme o contexto, em meios políticos, pessoas são adoradas como o salvador da pátria, é aquele que vai salvar. Não. Não. Existe um que é bem diferente de todos os outros que podem ser chamados de um Salvador. Este é o Salvador, aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, o Senhor Jesus. Então só Ele derramou seu sangue precioso na cruz do Calvário para trazer a redenção à humanidade. Só Ele foi capaz de fazer uma nova aliança. E não existe aliança dentro desse contexto bíblico, dentro do que nós estamos falando, sem derramamento de sangue. A gente vê isso já desde a própria aliança que o homem fazia com uma mulher. Não é verdade? Quando o homem casava, que a mulher até então nunca teve nenhum outro relacionamento, e é natural, a maioria absoluta das mulheres, romper o ímen e ter o sangramento. Então já havia uma aliança do homem com a mulher, então com o derramamento de sangue. O homem, Deus ordenou a Abraão a fazer o que? A circuncisão. Então corta a glande do pênis, mais conhecida como a fimose. Então ali derrama o sangue, ok? Até hoje um judeu de 8 dias faz essa circuncisão. O menino judeu faz a circuncisão, então derrama o sangue. Não foi diferente. A nova aliança que Jesus fez, ele derramou sangue, mas não sangue de animal, não um sangue de um outro ser humano, mas o seu próprio sangue do Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, puro e imaculado, porque assim ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre de Miriam. Ah, você errou o nome dela, Claudemir. Não, não errei. Já que a gente está fazendo algumas citações ao hebraico, no hebraico é Miriam, tá? Para nós veio Maria no grego, sem problema, não vamos entrar no mérito. É essa mulher abençoada que concebeu o Messias, ok? Então não vamos agora discutir porque se é Maria ou se é Miriam, mas para você saber que na cultura hebraica ela é conhecida como Miriam, ok? Então esse Salvador, o que aconteceu? Só Ele, o Salvador, através dele que nós temos a nova e eterna aliança, Brit Hadashah. Jesus fez essa nova eterna aliança. Se você não entrou nessa nova eterna aliança, ó, nova e eterna, você pode entrar através dele. Como? Reconhecendo, sou um pecador, preciso do Salvador, preciso do Messias. A Bíblia é muito clara. Citamos anteriormente, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tem uma outra citação, essa que eu citei foi Romanos 3:23. Em Romanos 6:23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então somente através dele você pode entrar nessa nova aliança.